Hoje me deu vontade de gravar nesse ângulo mais aberto. Eu quero te contar os meus avanços nessa minha tentativa dos últimos meses de viver uma vida com menos distrações, com menos tecnologia, com menos telas. E eu tive alguns avanços bem interessantes esse mês. Penso que pode ser útil para quem está tentando ir para um mesmo caminho. Eu vou para contextualizar, né? Finalmente parei de postar de vez no meu Instagram. Meu Instagram não tem absolutamente mais nada. Eu não faço nem meus stories fazendo churrasco mais. E foram muitos churrascos que eu não mostrei. Fiquei até um pouco agoniado. Eu parei de consultar o meu WhatsApp múltiplas vezes por dia. Agora eu tenho alguns horários bem específicos que eu abro o meu WhatsApp público, que é onde estão a maioria dos clientes, pessoas, enfim. Eu só olho o meu WhatsApp pessoal, onde eu falo com pouquíssimas pessoas, muito específicas. E eu tô muito menos com o celular. Eu fiz esse processo de deixar o celular um pouco mais dumb phone. Agora eu tenho, se você ver aqui, ó, eu tenho 6 textos aqui, 6 palavras, que são os aplicativos, né? YouTube, Agenda, WhatsApp, Safari, telefone e Slack. Esse é o meu WhatsApp pessoal, o Slack é da empresa. Telefone para ligar para alguém, eu ligo para muita gente, por incrível que pareça. Safari porque às vezes eu tenho que pesquisar uma coisa rápida. Agenda porque eu estou sempre vendo qual é o meu próximo compromisso, bastante reunião. E YouTube porque a minha única diversão de telas é o YouTube, né? Eu continuo assistindo jogo de futebol, sei lá o que, algumas coisas que eu assisto no YouTube. Eu vejo pouco conteúdo no YouTube, para falar bem a verdade, desse tipo de conteúdo igual eu tenho feito. Mas, enfim. Então essas são algumas coisas que aconteceram, mas eu quero trazer um contexto um pouco maior, porque todo o meu caminho, inclusive, o meu caminho começou lendo alguns livros desse cara, Byung-Chul Han. Acho que ele fala várias coisas legais e algumas coisas bem ruins. Mas tudo ganhou força quando, mais ou menos em fevereiro desse ano ou março, eu peguei a Sociedade do Cansaço para ler e havia uma crítica à cultura do desempenho. E eu posso te falar porque eu estou no digital desde 2018 e eu converso com as pessoas que estão no digital desde 2020. Muita gente tem burnout, é estressado, é ansioso, toma antidepressivo, tá mal da cabeça aqui na internet. Muita gente mesmo. Eu não acho que são todos, tá? Eu acho que tem muita gente que sabe fazer negócio, sabe lidar com isso, mas muita gente não soube ou não sabe. E esse trabalho, ele exige de você, ou ao menos as pessoas pensam que é assim, um altíssimo desempenho todos os dias. E esse negócio de alta performance, ele não é um negócio para todo mundo. Você viver na alta performance, você ter um baita desempenho o tempo inteiro, isso não é uma coisa muito normal para as pessoas, né? Junto desse livro da Sociedade do Cansaço, eu li também um livro que chama Daily Rituals, que é a rotina de artistas e filósofos e escritores e músicos, enfim, essas pessoas que estão na área mais criativa e menos nessa área do desempenho atlético, tipo nadador, jogador, esse tipo de coisa, que é para onde tem andado o bate-papo da produtividade no Instagram nos últimos anos. Ele vai muito pro lado do alto desempenho do atleta e muito pouco pro lado do alto desempenho do artista. É curioso, né? Porque as pessoas muita gente que está na internet, na verdade, queria ter um alto desempenho como artista. Elas queriam conseguir gravar conteúdo, elas queriam conseguir escrever seus textos, elas queriam ter criatividade o tempo inteiro, e não agenda ultra organizada, acordar às 5 da manhã, correr na praia, tomar banho gelado, entendeu? Então, é curioso que a gente tenha ido para essa linha da produtividade de atletas ao invés de produtividade de criativos. Mas enfim, então esses 2 livros me deram um primeiro start nessa ideia em fevereiro, de fato dar um all-in na ideia que eu venho trazendo há alguns anos na minha cabeça de viver do mundo online, mas vivendo offline. Então online é só o vídeo que você está vendo aqui. Esse vídeo está sendo gravado offline, meu computador está desligado,
só tem a câmera me gravando, meu celular não tem nenhuma notificação que vai aparecer aqui para me atrapalhar. E essa sempre é a minha ideia há muitos anos. 2020, eu morei na Itália, fiquei 9 meses numa casa sem internet, fiquei 96 dias 100% sem internet, porque eu fiquei preso no lockdown, não podia sair de casa e eu não tinha internet em casa. E eu estava fazendo meu trabalho no digital, então o que acontecia era, eu lia meus livros, gravava meus vídeos, escrevia meus textos, editava as coisas, tudo sem internet. E usava a internet só para fazer o upload das coisas. E foi ali que eu percebi que era possível. Todos os meus... Em 2020 eu fazia mais de 10 mil reais por mês com o meu negócio. E eu percebi, não era mensal, né? Eu fiz 84 mil reais no ano, então não dá 10 mil reais por mês, tá bom? Mas nos meses que eu fazia lançamentos, todos os lançamentos eram mais de 10 mil, por isso que me veio isso à cabeça. Mas eu fiz 84 mil por ano, no ano, tá vendo? E aí eu percebi que dava para fazer dinheiro online, mesmo sem internet. Eu só preciso usar a internet para fazer o upload das coisas. Eu não preciso estar navegando na internet. Então, ali começa esse meu desejo de conseguir fazer o dinheiro no digital sem estar no digital. Aí eu leio esses 2 livros no começo desse ano. Na verdade, Daily Rituals eu li um pouco mais para trás até. E um outro livro que eu li, mais 2 livros são importantes nessa conversa. Um deles é o Walden, ou A Vida nos Bosques, que é basicamente uma autobiografia do Thoreau, e esse cara, o Thoreau, Thoreau é bom, né? Eu acho que é assim falando dele. Ele passou 2 anos e meio, se não me engano, morando no meio do mato, numa floresta que ficava à beira do lago Walden, e ele construiu a sua casa e tentou ser autossuficiente e queria ver como é que era viver essa vida. E eu também li um outro livro que chama How to be Idle. How to be Idle é um livro muito interessante, né? Porque idle é essa ideia de você ser ocioso. Então, como ser um cara ocioso? Que parece muito para muita gente que é como ser um vagabundo, né? Como não fazer nada, como viver de boa. E na verdade, How to be Idle é essa tese de como eu consigo sair dessa correria, dessa roda dos ratos e por aí vai, né? O que, parêntese, né? Acho que a ideia da roda dos ratos vem do Robert Kiyosaki. É Robert? Não me lembro. Que é o cara do Pai Rico, Pai Pobre. Só que as pessoas que falam da roda dos ratos normalmente te apresentam uma outra roda dos ratos. É muito engraçado, né? Elas só estão tentando te convencer a sair de um formato de trabalho para algum outro. Não muda o fato de você estar o tempo inteiro correndo atrás do dinheiro. É muito curioso, porque quem que eu ouvi falar disso? Quem me vendeu marketing multinível, quem me vendeu marketing digital, e eu posso te falar tranquilamente, isso aqui é um trabalho como qualquer outro. A diferença é que é uma roda mais bonitinha, porque te dá um pouco mais de dinheiro, né? Então essa é a tese. Você vai ganhar mais dinheiro porque agora você não está no emprego. Mas tem empregos que pagam muito bem também. Eu tenho amigos que têm empregos, cara, que eu vou te falar. O cara tá rico. Então, eu também sei que é possível você enriquecer tendo um bom emprego. Então, parêntese curioso, né? Porque a ideia da roda dos ratos, ela tá sempre persistindo, porque a gente está correndo atrás do bem material, e o bem material, ele naturalmente se esvai, né? Porque essa é a parte curiosa do bem material, ele é muito atrativo quando você não tem, mas uma vez que você tem, ele rapidamente vai perdendo sua atração, rapidamente vai perdendo seu valor. Eu tenho esse monitor bem legal, de 49 polegadas, ultra wide. Para muitos meses eu fiquei olhando esse monitor com o maior prazer, quando eu não tinha. Depois que eu comprei, hoje é meio que, beleza, poderia não ter comprado, poderia viver com o meu iMac lá, que era 24 polegadas e estava bom demais. Então, as coisas materiais têm esse ponto curioso, né? Elas te chamam muita atenção quando você não tem. Só uma vez que você tem, elas simplesmente não tem muita graça mais. E aí você vai ficando, né, preso nessa corrida dos ratos de comprar cada vez mais coisas. Então não tem muito sentido. Enquanto a sua busca for material, você não vai sair de roda de rato nenhuma. A única possibilidade de sair da roda dos ratos é você ter uma busca espiritual. Quando eu falo espiritual, não estou falando de religião, né? Apesar de poder ser uma busca religiosa e, na minha opinião, acabar vindo a ser no futuro, mas eu estou falando de uma busca por um propósito, por um sentido no teu trabalho, por mais do que só o material, do que só o dinheiro que o trabalho pode ter.
mais do que só os seguidores que teu Instagram vai dar, que a tua empresa, mais do que o lucro da tua empresa, enfim. Então eu penso que é o único jeito de você sair dessa roda dos ratos. Mas bom, bem, então tem esses 4 livros que eles importam nesse contexto. E eles importam porque eles construíram um pouco, junto com muitos outros que vieram antes e depois, mas esses 4 eu acho que eles dão um bom centro para essa tese de conseguir viver uma vida com menos distrações, menos tecnologia. Eu acho que a tecnologia, por mais maravilhosa que ela seja, o lado positivo é tirar a gente de perto da nossa humanidade. Ou o lado negativo. Então eu quero aproveitar a tecnologia de forma consciente. Essa é a tese do Cal Newport no minimalismo digital. Minimalismo digital não é sobre simplesmente não ter nada digital. Eu vou viver com um caderno e um lápis. Não, é sobre eu ter intencionalidade no uso da tecnologia ao invés de passivamente ficar rolando o feed. Basicamente essa é a ideia do minimalismo digital. E aí eu consegui avançar forte nessas coisas nesse mês, né? Então, primeiro, de fato, não entrar no Instagram, para não mentir, 10 minutos por dia no Instagram, isso que eu passo. Que é basicamente mandando direct com os meus amigos. Não entrar no Instagram foi uma das coisas mais positivas que eu fiz nos últimos meses. E não precisar postar nada me tirou ainda mais a necessidade de usar o Instagram. O que faz com que o celular tenha perdido um altíssimo valor nesse sentido. Eu era aficionado em trocar de iPhone, eu trocava todo ano. Meu iPhone é o 14 Pro Max. Já veio 15, já veio 16, já veio 17. E por mais que eu tenha achado o 17 muito bonito, aquele azul, porque o laranja não, eu não tenho a mínima vontade de trocar, não vale a pena eu gastar 10 mil reais num novo celular, sendo que eu estou usando muito menos agora, né? Então, coisa curiosa. Desculpa meu nariz, cara, desculpa meu nariz, eu tô comendo as coisas que eu não deveria estar comendo, né? Para as pessoas que não sabem, eu não posso comer algumas coisas que me dão essa alergia no nariz e eu tô comendo elas ultimamente. Não é fácil resistir a um pãozinho bem gostoso. Então, vazar do Instagram de vez, assim, olha, demais, muito bom. Tenho que te dar o adendo importante, falei pra minha esposa no carro hoje, é certo, estou fazendo menos dinheiro do que poderia. Eu deixo de fazer dinheiro ao deixar de usar o Instagram. Então, se você precisa de dinheiro, você não deveria parar de usar o Instagram se você é produtor de conteúdo digital e precisa de dinheiro. Eu parei porque tá tudo bem, eu posso, entendeu? Segundo ponto, eu parar de responder o WhatsApp, de abrir o WhatsApp o dia inteiro, foi muito bom pra mim. Apesar de eu achar que tem um efeito negativo, claro, que é eu estou devendo respostas. Então, por exemplo, eu tenho um grupo de alunos que eu mando áudio respondendo as perguntas deles. Eu estou demorando demais para responder porque eu estou esquecendo. Porque eu parei de abrir aquele WhatsApp, que é onde eu respondo aquelas pessoas. Então eu estou pensando em alternativas para eu conseguir responder eles com mais frequência sem que eu precise entrar naquele universo do WhatsApp. Porque aquele WhatsApp que eu tenho, uma vez que eu abro ele, cara, é um buraco negro, entendeu? É muita gente para responder ao mesmo tempo. E não diminuiu quando eu parei de responder. Coisa louca, né? Então, existe esse efeito negativo, eu estou deixando a desejar um pouco em algumas coisas, e eu vou ter que melhorar, mas existe o efeito extremamente positivo que é, eu tinha esse vício, eu não sei como é que eu... Cara, é engraçado, tá? Eu tinha o vício de abrir o celular e ficar consultando se tem mensagem nas coisas. Então, eu abri o WhatsApp, abri o Slack, abri outro WhatsApp, abri não sei o que. Eu ficava vendo todas as possibilidades de alguém mandar mensagem, eu abria, direct no Instagram. Eu tô perdendo esse vício, finalmente, de consultar se as pessoas estão mandando mensagem. Porque eu não tenho notificação, né? Porque consultar é menos pior do que notificação, porque a notificação é muito. Então eu preferia ficar consultando do que eu recebendo a notificação. Ainda assim, consultar é muito ruim, é um vício muito ruim. E quando você tenta sair do vício do Instagram, é engraçado. Você começa a abrir aplicativo da Amazon, você começa a abrir Spotify, você começa a abrir qualquer coisa, porque seu cérebro precisa daquela dopamina, daquele estímulo, ele quer abrir alguma coisa, isso é muito louco, cara. Então, eu deixar de usar o WhatsApp tem me tirado essa ansiedade de ter que pegar o celular para ver se tem alguma mensagem. O que tem me levado a um terceiro ponto.
eu tô convivendo mais com os meus amigos presencialmente. O que é muito ruim para os meus amigos de longe. Eu tenho muitos amigos de longe que moram muito longe de mim e eu deixei de conviver um pouco com eles. Mas isso tem me feito fazer mais churrasco, chamar mais gente na minha casa, sair mais para sair. Então eu tenho convivido melhor com as pessoas. E é muito melhor você estar com alguém e você estar 100% com a pessoa e não pegar o seu celular praticamente nenhuma vez. Isso é uma coisa muito boa, muito boa. E é sempre muito ruim quando você é a pessoa que está do lado de alguém que fica um montão no celular. É sempre muito ruim. Então, eu há muitos anos eu tento jamais ser essa pessoa. Sair com meus amigos, cara, é muito difícil que eu pegue meu celular. Eu quero estar com eles, eu quero estar ali, entendeu? Então eu tenho me esforçado para viver essa mesma realidade com meus filhos. Porque com os filhos é diferente. Eu não tenho nada para conversar com meu filho de 3 anos, entendeu? Nós vamos falar sobre assuntos interessantes da vida. Então, às vezes, ele tá ali brincando e eu não tenho mais o que fazer. Aí eu pego o celular e fico mexendo e eu não queria estar fazendo isso. Então, a minha tentativa tem sido de viver com os meus filhos a mesma coisa que eu fui viver com os meus amigos, que é não mexer no celular enquanto eu estou na presença deles. E toda essa minha busca tem sido nesse sentido. E aí eu quero concluir, eu não sei se eu te ajudei em alguma coisa, eu quero concluir tentando te ajudar de alguma forma com esse meu testemunho, né? Eu sinto que às vezes eu falo muito das minhas coisas e em alguns vídeos eu falo muito pouco sobre como te ajudar. Acho que o primeiro ponto importante, que é muito bom para você, é que como eu não estou nesse uso frenético de celular, eu de fato estou conseguindo analisar melhor as situações e tomar decisões melhores. Minha capacidade decisória está melhorando. Eu tenho acertado mais minhas decisões. E parte porque, curioso, né? Eu tenho conseguido conversar mais com Deus até sobre as decisões, porque eu não estou mais tão preso na tecnologia. Mas também não vou dizer que eu sou o maior amigo de Deus, não, né? Eu poderia conversar muito mais. Então eu não quero usar esse argumento, mas a ideia é eu conseguir tomar decisões melhores, porque a minha cabeça está mais fresca e ela está mais lenta, no sentido bom da coisa. Eu estou com menos pressa de chegar a uma decisão. Eu vejo que as pessoas ao meu redor, muitas delas têm muita pressa de chegar a uma decisão, e eu vivi assim por muito tempo. Eu percebo que é muito melhor não ter tanta pressa. As decisões são melhores. O segundo benefício importante é, desde que eu comecei a deixar de usar o Instagram principalmente, e usar menos o celular, eu estou conseguindo pensar em coisas mais importantes da minha vida, que é essa parte espiritual e material, que não é qual é o próximo carro, o próximo celular ou sei lá o que, mas será que o que eu estou fazendo agora faz sentido para minha vida e onde eu quero que minha vida esteja daqui a alguns anos? Eu sempre tive muita dificuldade de pensar nisso e eu percebi agora que parte dessa dificuldade é porque eu estava preso nas distrações e nas notificações do dia a dia e não conseguia parar e aceitar, parar um pouco e pensar melhor. Então, essas são duas coisas que eu tenho percebido. E ficam essas indicações de leitura para você, essas coisas que eu tenho pensado. E eu sei, às vezes eu sou repetitivo nos meus vídeos, mas é porque eu sinto que eu não trouxe aquilo que eu queria trazer por todos os ângulos que eu gostaria de trazer ainda. Então, eu não sei. Me conta se foi útil essa conversa. É sempre importante para mim eu saber se eu estou trazendo alguma coisa útil ou não. Eu quero manter meus vídeos sempre espontâneos assim. E eu quero fazer isso de forma que seja útil para você. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.